Salve, 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 galerinha! Vamos chegando! Vídeo de sexta no ar. Se você não me conhece, eu sou o Radamés, do canal Contos Assombrosos, do canal mais assombroso do YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Assista até o final dos nossos vídeos. Se você gostar, já deixe seu joinha, seu like, compartilhe com os amigos, ajudando a crescer o canal. Quero mandar um abraço a todos os meus inscritos e aquele salve. O salve fica para o sábado, para os novos inscritos. E sem mais delongas, vamos para o relato. O relato de hoje, algo sinistro que Nazário vivenciou. Será que o melhor caminho é pegar o atalho? Será que resolveria o seu problema? Coloque nos comentários no final desse vídeo. Fique agora com Contos Assombrosos no ar. Me chamo Mirene. O que vou relatar aqui hoje foi algo sinistro, uma história muito assustadora. Relato que seu Nazário contou para mim. Algo que aconteceu com um amigo dele muito próximo. Seu Nazário era um homem muito querido. Trabalhou comigo durante 2 anos. E era um homem de confiança, não era um homem de mentira e ficar em conversa fiada. Era um homem que já era pai de família e já tinha netos. Era um senhor de idade. Eu até brincava dizendo para os meus amigos que ele era meu pai. E a gente brincava assim. Mas o que seu Nazário contou para mim foi algo sinistro que aconteceu com um amigo dele. Seu Nazário é mexicano e na época ele morava no México. E aonde aconteceu o ocorrido? Ele tinha um amigo muito próximo chamado José, um homem casado, um homem simples, de família. Mas José gostava das noitadas, gostava de tomar um trago e ficar até altas horas na rua, nos bares, bebendo. E geralmente voltava para casa tramando as pernas. Era um homem que gostava de jogar e gostava de dinheiro. Mas sempre estava lá gastando o seu dinheiro em jogatinas. Certo dia, José passou um pouco dos limites. Já era quase de madrugada e estava que não aguentava mais em pé. Então o dono do bar pediu para que ele fosse embora, pois ele andava a cavalo, para lá e para cá. Ele poderia cair do cavalo, acabar se machucando e ninguém saber e como socorrer ele. Então, naquele mesmo exato momento, José entendeu. Resmungando, mas subiu o cavalo e foi embora, em retorno para sua casa. Como ele morava em uma zona rural, ele tinha uma longa estrada ainda para chegar em casa, que o próprio cavalo ia carregar, pois ele não tinha condições de caminhar. E assim José foi tocando seu retorno para casa, naquela longa estrada. Por umas tantas, José, do nada, começa a resmungar e falar sozinho, e discutir com ele mesmo, ou com alguma coisa, pois ele reclamava que ele queria ser rico, e muito rico, ter muito dinheiro, pois não aguentava mais ter aquela vida miserável, sem dinheiro, onde ele perdia tudo em jogos ou botava em bebidas, e voltava para casa sempre sem nada, sem um tostão furado no bolso. E assim ele ia reclamando e falando sozinho. Quando, por umas tantas, ele sente um arrepio muito grande e um vento gelado em suas costas, aonde algo sinistro estava com ele. Quando ele olha para a sua esquerda da estrada, um grande cavaleiro negro para bem ao seu lado e do nada começa a sussurrar. Mas o mais impressionante disso tudo, que não se escutava o galopar daquele cavaleiro, do cavalo, o bater de patas no chão, nada. É como se estivesse pairando sobre a estrada, sem fazer barulho, silenciosamente. E aquilo sussurrava ao ouvido de José, prometendo algo. Os dois ficaram conversando e cochichando um para o outro. Quando dali para frente, os 2 cavalos tinham que passar cavalgando pelo rio. Como de normal, sempre José fazia. Mas do nada, a impressão que se dava que os 2 cavalos sobrevoavam por cima das águas. Coisa sinistra e aterrorizante. No outro dia, José, acordando, com aquela ressaca na cabeça, veio o pensamento daquilo tudo o que aconteceu naquele dia, naquela estrada. Mas como
ele achou que era fruto da bebida, ele não deu bola e ele seguiu em frente. Já pela manhã, a mulher dele estava braba, pois tinha que comprar as coisas para casa e não tinha dinheiro. Só que daquele dia em diante, mudou a vida de José. Passou alguns dias, quando eu estava conversando com José, e ele conversando comigo me disse que de volta e meia aparecia o compadre dele, esse tal cavaleiro. E ele já tinha notado que aquilo já não era mais fruto de bebedice, coisa alguma, pois algo estranho estava acontecendo. Do nada ele começou a mudar de vida, e assim ele contando para mim. E eu fiquei pensativo, mas não falei nada. Mas eu imaginava que tipo de cavaleiro e compadre seria aquele. Mas deixei que ele mesmo fosse entender, porque quem tinha que resolver isso era o próprio José. E assim foi passando o tempo e ele ganhando dinheiro. E logo a sua esposa estava grávida. Engravidou. Todos estavam muito felizes e contentes, pois ele nunca teve condições de dar uma vida boa e confortável para sua esposa, pois a sua esposa já não tinha mais briga nenhuma e sempre tinha tudo o que ele quisesse, tanto no vestir ou no comer. Não lhe faltava mais nada. Mas ele diz que de volta e meia o cavaleiro o encontrava na estrada e conversava com ele. Mas José nunca me contou o que ele pedia. Ele guardou aquele segredo, qual era o trato e o que ele tinha que fazer para ter esse dinheiro. E esse foi um mistério até hoje. Passou mais um tempo, a sua esposa dele estava para dar luz e veio dar a luz em casa mesmo, pois eu sabia de uma boa parteira ali próximo. Então eu logo falei com José e fomos buscar a parteira. Então logo eu esperava com José aflito lá na sala, enquanto a moça e outras mulheres faziam o parto da esposa de José. Quando daqui um pouco sai do quarto a senhora e chama José de um canto e conversa com ele. Quando eu vejo, José se cai em prantos de choro no chão, e uma tristeza e uma amargura, e um olhar vazio e sinistro toma conta dele. Quando nós vamos ver o bebê, sua mulher muito fraca, pois tinha perdido muito sangue na cama, olhamos o bebê. Era algo sinistro, pois o bebê que ela tinha dado à luz era coberto por pelos e de uma fisionomia como um animal. Tinha presas e até garras. Nasceu morta. Então logo José pagou todas as mulheres e falou para que não falassem nada para ninguém. Então rapidamente eles tiveram que enterrar no seu quintal, para que ninguém soubesse o acontecido. Mas no fundo, José sabia que aquilo era fruto do seu pacto, algo maligno que ele fez e aceitou com aquele homem. E aí, muito arrependido, algo tomou conta do seu ser, dele, da sua esposa, pois ele tinha contado para sua esposa aquilo. Então todo aquele dinheiro, todas aquelas posses, tudo aquilo que ele comprou, começou a lhe trazer desgosto e tristeza, e um arrependimento muito grande por ele ter aceitado aquilo, pois o sonho deles era de ter um filho. E quando se foi realizar, eles tiveram essa decepção, algo sinistro e muito horrível. Depois de mais um tempo se passou, e José ficou muito doente, teve uma doença muito grave, ficou totalmente debilitado, somente no couro e osso. Médicos não sabiam diagnosticar o tipo de doença que o homem tinha, pois eles faziam tudo que era exame e não encontrava nada. É como se ele não tivesse uma doença. Eles não sabiam o que era aquilo. E aquele homem estava definhando na cama e aos poucos sumindo. Passou mais umas semanas. Os médicos chamavam a esposa e os parentes de José, pois diz que José ficava gritando, dizendo que o cavaleiro vinha buscar ele. E ele estava em desespero. Tinha que acabar sedando ele para que ele viesse adormecer, pois era algo sinistro de ouvir os gritos daquele homem.
como se ele estivesse louco. E passou mais alguns meses até que José veio a falecer. Uma notícia muito triste, pois apesar de tudo eu gostava muito de José e eu sempre estava lá para ajudar ele no que ele precisasse. Mas o mais intrigante é que quando olhamos o corpo dele no hospital, o aspecto físico, a imagem do seu rosto e o seu corpo retorcido naquela cama, naquela maca, nós vimos que ele estava com uma aparência de terror e muito pavor. Era essa imagem que aparecia do corpo de José. Então preparamos o enterro e assim foi feito. Ao passar dos tempos, um parente de José veio a falecer também. Como eles não tinham aonde enterrá-lo, então, entre familiares, decidiram enterrar no mesmo jazido de José. Então, eu e mais alguns parentes de José fomos até lá com o coveiro para fazer o enterro. E o que é mais intrigante e sinistro de tudo isso, que quando nós abrimos o jazido, não se havia restos mortais dentro do caixão, e o caixão estava intacto, não estava quebrado e nem aviolado. Então, quando o abrimos, levamos um baita susto, pois uma grande serpente estava dentro do caixão, aonde que era para estar os restos mortais de José, mas não era. Era uma grande serpente que nos observava, pronto para dar um bote. Logo fechamos aquilo e saímos dali. Tudo aquilo me fez refletir daquilo que eu vi José passar, pois era algo muito diabólico. Meu amigo José procurou o caminho mais fácil, o atalho. E na primeira oportunidade, um espírito maligno, o próprio diabo, se aproveitou na condição que ele estava, fazendo ele acreditar que aquele homem, aquele cavaleiro era bom e seria seu compadre. Como na vida tudo tem um preço, e ele pagou caro, pois ele não perdeu somente a sua vida, mas a sua alma também. E essa foi a história que aconteceu na vida de José, que eu, Nazário, estive presente e vivenciei dia após dia o sofrimento daquele homem. Boa noite.